Fala galera, saudações vascaínas, vamos lá, vamos começar esse pós-jogo de Fortaleza 0, Vasco 0 pela Copa do Brasil. Terminou agora há pouco nessa partida lá em Fortaleza, na Arena Castelão, e o Vasco volta para o Rio de Janeiro com o empate, né? Então, primeiro, já vou pedir para você deixar o seu like, que é muito importante, para você deixar o seu comentário sobre essa partida, que também é muito importante. Enfim, dar a sua opinião, o que você achou, se você achou um bom resultado, se você achou que poderia ser melhor. Enfim, a sua opinião é sempre muito importante aqui no canal Machão da Gama. Mas vamos lá, eu falei isso durante a semana, né? E falei inclusive no vídeo de hoje de manhã, que no momento turbulento que o Vasco está vivendo, troca de treinador, ainda com treinador interino, toda essa confusão essa semana, né? De organizada indo no CT para cobrar os jogadores. Foi uma semana muito turbulenta no Vasco, né? Vindo de uma goleada em casa por 4-0 contra o Criciúma. O objetivo do dia para mim hoje era o Vasco não voltar eliminado de Fortaleza. E quando eu digo voltar eliminado, é claro, são 2 jogos. Mesmo se o Vasco levasse hoje 5-0, o Vasco ainda não estaria eliminado, teria o jogo de volta. Mas quando eu digo de não voltar eliminado, é de voltar com o resultado onde o Vasco, jogando no Rio de Janeiro, o jogo vai ser no final do mês, o Vasco tenha condições, né, de sair classificado. E eu acho que esse objetivo foi cumprido. O Vasco hoje volta com empate e depende agora de suas forças em São Januário. Uma vitória contra o Fortaleza em São Januário classifica o Vasco, ponto. O Vasco só depende disso, vencer o Fortaleza em São Januário, que também não é nada assim muito extraordinário, né? O Vasco tem sim, mesmo com as limitações que a gente conhece do time, o Vasco tem condições de derrotar o Fortaleza no estádio de São Januário. Então, eu acho que, vou falar da partida daqui a pouquinho, mas falando só do resultado em si, e todo esse contexto, né, de uma semana muito turbulenta, de tudo que aconteceu, o Vasco volta vivo para o Rio de Janeiro, continua vivo na Copa do Brasil, e até com mais chances, né, de ser classificado que o Fortaleza, por jogar em casa. Enfim, vir com empate, o Vasco precisa de uma vitória em casa para se classificar. Então, acho que esse objetivo foi cumprido. Agora, sobre o jogo em si, cara, um jogo pobre, né, do Vasco. E não dá assim pra gente esperar muita coisa. E quem esperava uma atuação extraordinária hoje do Vasco, que a coisa fosse mudar da água pro vinho, que o Vasco hoje fosse jogar bola, enfim, esperou errado, né? Porque o Vasco, um treinador interino, que teve, sei lá, 2 dias para treinar a equipe, né? Com todo esse momento turbulento, com as peças que o Vasco tem, a gente sabia que o Vasco não iria fazer assim uma grande partida. E eu acho que o Rafael Paiva, né, o interino, ele foi para Fortaleza com o objetivo de não perder o jogo, e o objetivo dele foi concluído, né? Ele não perdeu o jogo. O primeiro tempo do Vasco foi bem ruim, né? O gramado lá da Arena Castelão também muito ruim, atrapalha muito o jogo, mas acaba favorecendo também o time que nesse momento está mais conturbado, que é o Vasco. Mas enfim, o primeiro tempo o Vasco levou muito sufoco, né, do Fortaleza, muito sufoco mesmo. Fortaleza pressionou mais e o Vasco praticamente não jogou, né, na primeira etapa, não conseguia criar absolutamente nada. Aliás, o Vasco criou muito pouco na partida, mas o primeiro tempo foi onde o Vasco levou mais sustos, né? O Léo Jardim teve que fazer algumas intervenções importantes. A zaga do Vasco hoje muito bem, o zagueiro Léo Pelé, muito criticado pela torcida, fez uma boa partida hoje. Até o Rojas também, que é criticado aí pela torcida, fez uma boa partida no dia de hoje. Então, assim, defensivamente o Vasco foi bem. Na criação, o Vasco não cria, né? O Vasco realmente não criou absolutamente nada. Conseguiu ali escapar de levar o gol no primeiro tempo, e na segunda etapa acho que o Vasco voltou mais organizado, né? O Vasco voltou melhor. Fortaleza não conseguiu assustar tanto assim no segundo tempo como conseguiu na primeira etapa, né? O Vasco conseguiu controlar um pouco mais o jogo, mas o Vasco teve pouquíssimas chances assim de achar um gol, de puxar um contra-ataque e marcar o gol da vitória. Praticamente isso não aconteceu, né? O Vasco, enfim, se defendeu e só se defendeu, e era muito pobre ali nos contra-ataques, na criação. Enfim, o que mostra também a deficiência, né, do time do Vasco. Tecnicamente é um time que a gente sabe, né, melhor do que ninguém, que é um time fraco. Mas, como eu vinha dizendo, acho que o objetivo do dia hoje foi cumprido, que era não voltar praticamente eliminado de Fortaleza. O Vasco volta aí
com um bom resultado, né? Um empate fora de casa. Agora tem São Januário lotado para poder definir essa vaga. Eu tenho certeza que a torcida vai comparecer e o Vasco tem sim condições de, em São Januário, sair com essa classificação. Enfim, é basicamente por aí, né? É basicamente por aí. O time é esse até chegar mais peças, né? Nesse momento não tem como, porque a janela tá fechada. Chegou um novo diretor de futebol agora, que o objetivo principal dele, com toda certeza, vai ser procurar esse novo treinador, né? E na minha visão, tem que chegar o mais rápido possível. Hoje saiu a notícia que o Vasco estaria interessado no Carille, né? Treinador do Santos. O Vasco teria feito uma sondagem, mas o treinador não quer deixar o Santos nesse momento. Eu acho que o Vasco tem que logo definir esse nome, quem vai comandar a equipe no restante da temporada e já começar a planejar as contratações para quando a janela abrir. Porque quando a janela abrir, acho que no primeiro dia de janela, o Vasco já tem que ter reforço. E assim, agora falando de sentimento de torcedor, assim, é angustiante, agoniante, é triste, a gente fica chateado de ver que o Vasco gastou mais de 200 milhões em contratações. Se a gente pegar aí as duas últimas janelas, o trabalho do Paulo Brax, o trabalho também do Alexandre Matos, dois trabalhos péssimos, né, pavorosos. O Vasco gastou 200 milhões e a gente fica, de certa forma, satisfeito por ter empatado contra o Fortaleza num jogo que o Vasco entrou com esse objetivo, de não perder. Entrou com o objetivo de empatar o jogo. Enfim, é um planejamento muito mal feito, né? É um planejamento de deixar a gente revoltado, chateado. Torraram dinheiro, gastaram muito dinheiro à toa. E é isso, né? Quem sofre é a gente, mas a gente tá junto com o time. E vambora. Vambora tentar buscar essa classificação aí na partida de volta em São Januário, que vai acontecer no final do mês. Hoje, dos males, o menor. Saímos até no lucro com esse empate. Essa é a minha opinião. Não sei se você concorda comigo, mas você pode ficar à vontade para deixar a sua opinião também aqui nos comentários, beleza? 0-0. Eu acho que o Vasco não teve nenhuma grande oportunidade de gol. O Fortaleza sim teve. Léo Jardim salvou. Teve bola na trave do Fortaleza. Enfim, o Vasco passou aí um sufoquinho hoje, principalmente no primeiro tempo. Mas a gente volta com esse 0-0 e com grandes possibilidades, né, de conseguir a classificação em São Januário. É isso. Se me perguntasse antes do jogo, Juninho, o jogo vai acabar 0-0 pra você, tá bom? Eu ia falar, tá ótimo esse 0-0 aí, pô, fora de casa, no jogo de ida, pra mim tá bom. Vambora. E é isso. Tamo junto. Um abraço, saudações, até a próxima. Fui.